Olá, bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com o advogado, contador e vereador da cidade do Rio Grande, Rogério Gomes. Rogério, seja bem-vindo ao programa Resenha. Renata, eu que agradeço a oportunidade de poder participar, fiquei muito feliz com o convite de poder conversar aqui com os teus telespectadores e poder contar um pouco da nossa história. Que legal. Rogério, essa coisa, como é que tu ingressou na vida política, nessa vida pública? Né? Porque o vereador sempre, as pessoas sempre focam muito no vereador, para suas demandas, né? Como é que foi a tua inserção nessa vida política? Pois é, Renata, na verdade, assim, a primeira oportunidade que eu tive foi trabalhando como assessor, né? Eu iniciei na própria Câmara Municipal, trabalhando como assessor na época do partido, depois do então vereador Renatinho, por 8 anos. E aí tive a felicidade de receber o convite na época do prefeito Janir Branco para ocupar a pasta da Secretaria Municipal de Administração, a parte técnica que trata com os servidores e que efetivamente me deu bastante projeção assim com os colegas servidores. Eu sou servidor municipal concursado também da prefeitura e tive 4 anos naquela secretaria. Depois veio o prefeito Fábio Branco e eu recebi o convite para mudar totalmente de área e para uma área operacional, Secretaria dos Serviços Urbanos, que cuida da parte de iluminação, a parte de recolhimento de lixo, limpeza urbana como um todo. Foi uma experiência muito produtiva, porque eu vinha de uma área administrativa e técnica, uma área operacional era diferente, mas recebi aquela oportunidade. Depois fiquei como servidor, né, quando deixei a Secretaria de Serviços Urbanos como servidor, trabalhei na Secretaria de Infraestrutura, de Obras, e depois veio o convite do prefeito Alexandre para ocupar a Secretaria do Cassino. Né, que foi uma secretaria que eu me identifiquei muito, eu tenho uma paixão pelo balneário, né, então tive a oportunidade de estar ali quase que 3 anos à frente da secretaria e ter a oportunidade de, então, colocar o nome à disposição para concorrer à Câmara Municipal e ter sido eleito com a confiança de 2.430 pessoas lá em 2016 e depois reeleito agora em 2020. Então agora estamos na Câmara Municipal, uma outra área. Eu brinco com as pessoas ainda me enxergam o Rogério como secretário. Claro. Né? As atribuições são diferentes, nós temos buscado fazer o nosso papel agora enquanto vereador, enquanto legislador, enquanto fiscalizador, claro, intermediando as demandas da comunidade, sendo um elo de ligação entre a comunidade e o Poder Executivo, mas numa função totalmente diferente, que também gosto muito e tenho procurado me dedicar bastante para honrar essa responsabilidade que recebi da comunidade. Sim. Rogério, quando tu fala assim, que há diferenças, né, entre a atuação do secretário e do vereador, qual é uma função e qual é a outra? Porque às vezes pode ser que no caminhar as pessoas confundam, né, o que um secretário pode fazer e o que um vereador pode fazer. Sem dúvida, Renata, é muito importante a tua pergunta. Como secretário, nós estamos ali representando o Poder Executivo, que é quem executa, né? Que está na linha de frente e, por exemplo, na Secretaria do Cassino, é quem está lá cuidando da rua, do nivelamento da rua, está cuidando da drenagem, está cuidando da limpeza, junto com a sua equipe, da iluminação pública, está executando aquela política pública representando o Poder Executivo. Quando tu sais dessa função e tu vai ocupar, no caso, uma função legislativa, a tua atribuição é realmente totalmente diferente. Tu estás lá na Câmara para ser um fiscalizador da comunidade, tu fiscalizar os atos do Poder Executivo, poder cobrar a implementação das políticas públicas, propor leis que possam vir ao benefício, ao encontro da comunidade, aos interesses da comunidade. Só que é difícil a comunidade ela dissociar. Então, muitas vezes, ocorre da comunidade já, vereadora, minha rua está ruim, está com problema, está complicada, tem lixo lá. E o vereador acaba fazendo, porque também é um papel social, né? Então, tu cobra do executivo, tu intermedia, tu não tem mais aquela ação de determinação de mando direta, como tu tinha como secretário. Claro. E cada secretário, ele tem a sua linha de trabalho, o seu cronograma, a sua forma de trabalhar. E enquanto vereador, então, a gente tem um pouco mais de limitação, porque a gente recebe a demanda, encaminha para os secretários, faz a cobrança, mas não depende direto de ti a execução, claro. Depende da própria secretaria. Então, existe essa confusão, mas eu tenho procurado sempre atuar na Câmara como legislador, fiscalizador, e sempre, Renata, eu tenho colocado, desde que eu entrei na Câmara, deixar de lado as bandeiras
partidárias, né, fazer o papel que tem que ter, fiscalizar o que tem que fiscalizar. Agora, quando eu encontro algum problema, eu sempre sou propositivo, tento contribuir para construir, para que se busque uma alternativa que, ao fim e ao cabo, possa atender o interesse da comunidade. Eu fico muito triste quando eu vejo assim, as disputas partidárias, elas se sobrepõem ao interesse da comunidade. Isso efetivamente acontece. Acontece aqui em Rio Grande, acontece no Estado e acontece no Brasil, talvez no mundo. Né? Mas a gente faz a nossa parte tentando ter uma caminhada reta no sentido de contribuir e deixando um pouco de lado as disputas partidárias. E um exemplo disso, eu tive a oportunidade de receber o convite de ser secretário do MDB, hoje representado pelo prefeito Fábio Branco, e de ser secretário também do governo do PT, representado pelo Latino. A gente sabe que existe hoje, são projetos que buscam o mesmo objetivo, mas por caminhos diferentes. E eu tive a oportunidade de compor os dois justamente por ter esse perfil de buscar o melhor para a comunidade, tentando deixar de lado. Então isso às vezes acontece uma comoção muito grande na comunidade. Isso é bacana estar falando, porque realmente às vezes parece que nessa disputa política de espaços, que o povo, que a sociedade é deixada de lado, né? E a demanda, então, não é suprida em função disso. É do partido tal, é do partido tal. Me parece que isso, ao longo dos anos, Rogério, me corrija se eu estiver errada, as pessoas deixaram de votar em partidos, mas em pessoas. Com certeza, Renata. Eu também tenho o mesmo sentimento, até porque os partidos hoje não têm mais aquela ideologia que tinham antigamente, e seguiam aquela ideologia de forma muito fixa, assim, né? Hoje tu vê partidos que hoje são adversários, amanhã estarem coligados, e é uma salada, e nós temos hoje mais de 30 partidos registrados no TSE, e o eleitor tem dificuldade de entender essas tantas siglas e tantas ideologias. Então, eu concordo contigo, acho que as pessoas, o eleitor hoje busca identificar o seu representante, uma pessoa que é retilínea, uma pessoa que tem um trabalho dedicado, um trabalho sério, e ele aposta, eu penso que muito mais na pessoa do que no próprio partido. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Quando chega uma demanda, digamos assim, para o vereador, nem sempre é possível executar aquela demanda por N fatores, por limitações, mas o que é muito interessante é o retorno para aquela pessoa, dizer, olha, não deu, ou consegui ou não consegui, porque às vezes as pessoas fazem um pedido, né, Rogério? Sem dúvida. E ficam, eu pedi, mas eu não sei o que aconteceu, se vão fazer, se não vão fazer. O retorno sempre é muito positivo, e tu fazes muito isso. Eu procuro, sempre dar o retorno ao que tinha pedido. Procuro, Renata, dar o retorno, porque eu acho isso muito importante. E cobro. Eu aprendi a trabalhar assim, né? Os 8 anos que eu tive como assessor do vereador Renatinho, muito ele me cobrava dessa forma, e eu cobro dos meus colaboradores, né? Que tenham essa mesma conduta. Eu acho fundamental. E eu digo, nessa quase 20 anos aí de caminhada em vida pública, eu sempre disse muito mais não do que sim, porque os recursos do poder público, eles são limitados, as necessidades são muito maiores que as possibilidades do poder público. Então, é natural que não consiga atender a tudo que chega, mas a gente tem que dar o retorno, buscar resolver sempre no limite, no possível, mas quando não conseguir dar o retorno, eu acho que isso tu cria uma relação de credibilidade com o teu eleitor, e eu tenho efetivamente buscado tratar o nosso mandato dessa forma. Isso é muito importante. Rogério, podemos pensar assim que as redes sociais encurtaram o espaço entre os vereadores e a população, porque parecia muito distante, né? Os vereadores, prefeito, toda essa parte, assim, os políticos em geral, digamos, né, de qualquer esfera, era sempre muito distante da população. Parece que as redes sociais encurtaram esse caminho, nos aproximaram das pessoas. Eu não tenho dúvida. E, bom, eu defendo a utilização plena da rede social, acho que é uma ferramenta importante. Claro que tu tem que ter o cuidado, né? Ela tem que ser usada para o bem. Muitas vezes a gente acompanha e vê, também ela fica muito terra sem lei, às vezes as pessoas falam o que querem, muito fake news, muito desconhecimento, né? E aquilo se propaga de uma forma que às vezes complica, ainda mais com uma classe com tantos problemas como a classe política. Mas eu vejo um estreitamento muito positivo, e te digo o exemplo por essa passagem. Quando eu trabalhei na Câmara como assessor, eu me lembro de muitas vezes as pessoas terem uma situação, uma demanda para trazer para o vereador, e a pessoa saía do bairro, ia lá na Câmara para conversar, dizer, olha, eu estou com isso de demanda, e te encaminhar para a gente poder intermediar. Hoje a informação
é instantânea. Eu, às vezes, Renata, chego em casa à noite, né, e eu tenho essa outra atividade paralela profissional da advocacia, e eu chego em casa à noite e às vezes eu começo a revisar o meu WhatsApp e as mensagens que eu recebi não consegui dar o retorno durante o dia, e são muitas, né? São muitas. Eu recebo numa manhã 40 às vezes WhatsApp diferentes. E isso, por um lado, assim, te cobra bastante a tua dedicação, mas por outro lado, são quantas pessoas que tu demoraria para ter o contato, trazer a demanda, e às vezes coisas importantes que tu não estava acontecendo. Ontem eu estava passando no WhatsApp ali, vi lá na querência a posse do Conselho de Gestor de Saúde lá na unidade básica, olhei ali no grupo da comunidade, já estava indo para lá, vou lá prestigiar, já recebi 2 ou 3 demandas, então a rede social, e dali já encaminhei para os secretários também, então isso te dá uma possibilidade de um contato muito mais rápido da comunidade com o vereador e do vereador com o Poder Executivo. Eu acho muito salutar. Sim. Uma coisa que eu vejo, Rogério, tu é muito assim ativo. Tu realmente vais nos lugares, tu filma, tu faz fotos, a gente vê que tu estás atuando realmente para aquela comunidade. Tu achas que de um tempo para cá isso se intensificou mais, Rogério, dos vereadores irem às ruas? Eu acho que os vereadores, eles sentiram uma necessidade, uma necessidade, concordo. Porque a rede social, ela leva para o eleitor uma informação muito rápida, muito instantânea, e hoje o eleitor, ele tem acesso à rede social de todos os parlamentares, ainda mais em nível local, né, que a gente conhece o vereador, sabe qual área que ele trabalha, tem ali, é amigo na rede social. Então, aquele vereador que hoje achar que não é importante estar presente, estar junto, poder mostrar aquilo que está fazendo, realmente penso eu que vai ter bastante dificuldade, né? Então eu busco caminhar no sentido contrário, no sentido de receber a demanda e verificar, fazer os encaminhamentos e demonstrar para a comunidade que pelo menos a gente fez a nossa parte. Como eu disse, muitas vezes a gente não consegue a solução que a comunidade esperava no momento que ela espera, mas alguma coisa a gente sempre consegue avançar, e se não consegue, mesmo não tendo como atender aquele pedido específico, a gente vai lá e explica o porquê, dá o retorno, e a comunidade pelo menos se sente atendida no seu pleito. Né? Então, porque acho que por aí. Antigamente o que a gente via, Rogério? A gente via os políticos, vou botar assim, vereadores na rua quando era período eleitoral. Todo mundo ia para a rua, né, na comunidade, passavam nas valetas, aquela coisa toda, período eleitoral. Depois que eram eleitos, não iam mais para a comunidade. E a gente vê agora o inverso disso, né, Rogério? Isso. E tu és um que faz muito disso. Tu vai às ruas, tu vai na comunidade, tu escuta a demanda pessoalmente ou pelo WhatsApp. Então a gente notou, eu acho que em Rio Grande, eu não sei das demais cidades, isso, né, essa aproximação do vereador mesmo, que é o representante da população, nas ruas, escutando as pessoas, porque às vezes só o fato de tu escutares uma demanda, a pessoa já se sente aliviada. Olha, eu consegui falar com o vereador sobre a minha rua aqui. Pode ser que tu não consigas fazer porque tem limitação, né? Em algum lugar, de repente, pode esbarrar o teu pedido, mas só a pessoa conseguir falar contigo, falar com quem ele votou, com quem ele confiou. Com certeza. Né? E a gente vai ficando mais experiente, né? Mais velho, e vai aprendendo assim o quanto é importante a gente ouvir as pessoas. Sim. E eu gosto assim, eu por exemplo tenho uma situação que eu brinco, nunca ninguém vai poder me apontar e dizer, olha, o vereador Rogério só veio na feira em época de eleição, porque acontece, claro. Às vezes, né? A gente não dá para esconder. Sim. Né? Eu costumo, e mesmo antes, eu sou vereador há 5 anos, né? Então eu sempre gostei muito de frequentar as feiras, e ali, Renata, como a gente escuta coisa boa, como a gente escuta a demanda, como a gente escuta a crítica, né? Como a gente chega, pô, Geraldo, não gostei daquilo que tu falou na tribuna, disso, eu penso diferente, pô, e coisa boa, com o tempo, é isso que eu iniciar a falar, com o tempo a gente poder aprender a ouvir mais as pessoas, né? Então as pessoas precisam falar, e a gente tem aquela vontade da gente falar, né? E o político fala pra caramba, o advogado fala pra caramba, né? A gente usa a palavra na nossa profissão, mas como é bom a gente poder ouvir. Eu tenho procurado exercitar isso bastante, Renata, de ir nas feiras, ouvir muitas pessoas. Tu vai sempre me encontrar na feira da Olavo Bilac de domingo, na feira sábado de manhã, minha esposa às vezes fica louca, eu me acordo, eu vou para a Feira da Buarque, venho na cidade, vou na Feira da Buarque, depois volto para ir na Feira do Cassino. Mas o quanto é importante a gente ouvir as pessoas, né? E as pessoas te dão sugestões importantíssimas, né? Sim. E eu acho que isso
o político está caminhando nessa forma, né? A Bom, gente está mais próximo das vamos pessoas. fazer um intervalinho rápido? Bom. Não sai daí, estou te esperando. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. Voltamos e hoje no programa Resenha nós conversamos com o vereador aqui da cidade do Rio Grande, Rogério Gomes. Rogério, então a gente falava disso, né, do vereador estar na rua, de tu ir na feira, escutar. Tu falaste uma coisa muito importante, a escuta é muito importante, né, Rogério? Porque a escuta é o caminho para a gente solucionar, às vezes, certos conflitos, né? Não, sem dúvida. Eu estou há 2 anos, Renata, agora na presidência da Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo e Lazer. Então é uma comissão muito grande, né? Bacana. Mas que então chegam muitas demandas. E eu tenho visitado especialmente escolas e postos de saúde. Então ali a gente recebe inúmeras demandas e vê os problemas, né? Vê os problemas e consegue buscar ajudar a solução. Claro. Eu te disse no início, eu acho que o papel do vereador ele tem que fiscalizar, tem, mas tu tem que propor as alternativas para tu poder ajudar a construir, a resolver o problema, porque só apontar também é fácil, entendeu? Concordo contigo. Tu aponta, mas também diz, olha, vamos fazer tal jeito. Exatamente, só apontar. Agora mesmo um exemplo, né? A gente sabe que teve problemas no início do ano letivo, com falta de professores, falta de convocações e com falta de monitores, né? E aí, poxa, eu estou acompanhando o 3º edital de convocação para monitores. O que são os monitores? São aqueles bolsistas, né, estagiários da universidade, que atendem aqueles alunos inclusos que têm alguma necessidade específica. E nós temos 2.000 em Rio Grande. Certo. 1.900 e alguma coisa, quase 2.000 crianças que têm algum tipo de necessidade específica que precisam de um atendimento do monitor. A professora não dá conta sozinha em sala de aula, precisa de monitor. E aí, primeiro edital, poucos inscritos. Segundo edital, os que foram inscritos já foram chamados e as mães cobrando, né? E eu indo nas escolas, olha, minha filha está sem monitor, meu filho está sem monitor. E aí a gente foi buscar, então, mas o que está acontecendo? Não tem mais bolsistas? Não tem interesse das pessoas participarem? Aí a gente vai ler o edital lá, uma oferta para 4 horas, R$300. E uma oferta para 6 horas, R$400. Poxa, tá aí o problema. Ninguém vai deixar de fazer uma outra atividade, de estar estudando, que geralmente são graduandos da universidade, por um recurso tão pequeno, né? Claro. E aí, então, nós visitamos o secretário de Educação. Olha, perfeito, a visão, Rogério, isso é perfeito. O secretário, quem sabe, assim, ó, o senhor vai ter que buscar uma alternativa. A gente sabe que o poder público tem limitações dos recursos, mas economizar um pouco aqui, tirar dali, botar. Mas tem que focar, o senhor não vai conseguir interessados com esse valor. Então, eu lhe sugiro que o senhor possa aumentar essa bolsa e, se não conseguir bolsas, até contratar uma empresa específica para fazer esse atendimento. Mas, enquanto tiver, penso eu que esse valor não vai dar. E realmente era a linha que a Secretaria está caminhando, eles estão estudando agora a análise de poder melhorar essa bolsa para tornar mais atrativa. Por quê? Para resolver um problema lá na ponta, que é a falta do monitor nas escolas. Mas é importante falar disso porque realmente a educação teve um problema bem sério no início do ano letivo, falta de professores, falta de monitores, e é uma estrutura extremamente importante, né, Rogério? Mas também colocar um edital em que os monitores vão ganhar pouquíssimo, também não vai ser a solução. Não vai atrair, como tu bem dissesse, interessados. Porque é um trabalho que tem que ser realizado assim, com
com carinho, com afeto, né, Rogério? Sim, cria uma identidade ali. Porque são crianças ali que precisam de atenção. O monitor cria uma relação de confiança Claro, com aquela criança, né? Muitas vezes extrapola a própria função do monitor. Sim. Quando são crianças mais novas, acabam ajudando a trocar a fralda, acabam Exatamente. fazendo todo um trabalho ali que no que está sendo proposto, no nosso entendimento, não vai conseguir mais interessados. Então, esse foi um exemplo, entendeu? Do que a gente ouvindo, entendendo, e a gente volta lá no início, né? Como é que soube? É visitando as escolas, sabendo... Mas é escutando, né, Rogério? É escutando, sabendo aonde estão os problemas, né? Então, é dessa forma que a gente consegue buscar, e esse é o trabalho que eu tenho procurado fazer. É identificar a demanda, receber a demanda, e poder colaborar com o executivo, com o prefeito, Fábio Branco está ali, com o secretário da Educação, Henrique Bernadelli, que está lá, que também tento buscar fazer da melhor forma possível, mas daqui a pouco a gente que está de fora pode contribuir, entendeu? Então, eu acho que esse é o nosso caminho. Eu tenho um trabalho bastante forte na área da inclusão, assim, né? Eu fui autor da lei municipal que criou o programa de conscientização e orientação e também de combate ao preconceito sobre a síndrome de Down. A gente tem procurado visitar RHs de empresas, incentivar que as empresas possam contratar pessoas com Down, pessoas que têm capacidade, que têm condições de trabalhar, né? Então, tenho buscado fazer um trabalho bastante grande na área da inclusão, né? Então, assim, a gente conhece cada caso, cada situação, né? Que sabe que às vezes, muitas vezes elas não tiveram ainda a oportunidade ali, né? Não foram enxergadas pelo poder público, mas com certeza a gente fazendo esse elo de ligação, a tendência lá na ponta, a condição de vida delas melhorar. E esse é o nosso papel, tentar transformar a condição de vida das pessoas. Se existe alguma proposta para a gente estar na política, estar na vida pública, é tu conseguir ajudar, transformar para melhor a vida das pessoas. Seja numa infraestrutura de uma rua, seja numa condição de acesso à sala de aula, à educação, seja num posto de saúde. Então, acho que esse é o nosso papel. E quando fala em inclusão, Rogério, quando há realmente a inclusão, todo mundo sai ganhando. Porque é uma troca de experiência, troca de histórias. Porque a gente vai. Cada história que a gente escuta, a gente também cresce como ser humano. Porque a gente também se repensa, né, Rogério? Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente conhece cada caso. Ontem eu atendi uma mãe de uma criança lá do Dolores Garcia, da escola lá do Parque Guanabara, né? E a gente vê ali a batalha das pessoas, das famílias, né? Para que aquela criança que precisa ter uma atenção diferenciada, que precisa, em que pese estar dentro do mesmo contexto da rede pública escolar, mas com uma atenção diferenciada, o quanto essa pessoa já na vida lutou para que ela chegasse naquele momento. Então, é um momento que ela tem que ser recebida de forma plena, ter todas as condições necessárias para poder se desenvolver, né? E isso é fundamental. Rogério, acho que uma pergunta que eu vou te fazer, deve ser até retórica, mas quais são as maiores demandas que chegam assim nos gabinetes dos vereadores? Porque antigamente a gente sabia o que era, né? Era uma conta de água, luz, remédio. E eu imagino, né, que ao longo dos anos, com as redes sociais, com essa abertura social que a gente teve sobre os trabalhos que são realizados, né, pelos vereadores, pelos políticos, enfim, porque está tudo muito à mostra. Claro. Né, Rogério? O que hoje mais tu recebes de pedido no gabinete? Eu ainda te digo que chega alguma coisa daquela política antiga que eu acho que hoje já mudou, Renata, um pouco. Vem mudando, melhor dizendo, vem mudando, mas chega. Ainda existe aquela política de que o eleitor acha que o vereador tem a obrigação de pagar uma água, de pagar uma luz, de ajudar. E hoje em dia é difícil, né? Eu procuro especialmente mostrar para as pessoas que elas têm o direito, que elas podem buscar o CRAS e tentar buscar alternativas. Muitas pessoas, às vezes, não sabem que pode ser cadastrado numa classe de baixa renda, numa conta de luz da Corsã, um nível 1 conta de luz da CE, um nível 1 da Corsã, para pagamento. As pessoas têm direito e muitas vezes não sabem acessar. Não sabe seus direitos. A gente procura sempre orientar bastante. Agora, no dia a dia, assim, pelo menos, acho que os vereadores também têm
pautas que se identificam, né? Eu recebo muito da parte de infraestrutura, né? A parte da infraestrutura do município, né? De limpeza, de nivelamento de rua, de drenagem, né? Por ter trabalhado em 2 secretarias operacionais, eu acredito. E hoje o que mais nos preocupa e muita demanda chega, mas isso não é só para os vereadores, eu acho que é geral, né? E Deus permita que Rio Grande possa caminhar no sentido de melhorar a situação, que é a situação do emprego, né? É verdade. Hoje existe uma carência de emprego em Rio Grande muito grande. Rio Grande viveu um boom, uma ilusão no polo naval, né, de que aquilo seria perene e acabou sendo transitório e deixou um cinturão de dificuldade muito grande. Que a gente teve um inchaço populacional. Isso. Né? Os preços, aluguéis e tudo, serviços, tudo ficou caríssimo. Aí fechou a plataforma, algumas pessoas não conseguiram retornar para suas cidades e algumas, infelizmente, viraram, estão em situação de rua, né, Estão em situação de rua ou subempregados. Exatamente. E então, isso é uma situação que nos preocupa bastante. Nós estávamos, como toda a comunidade, muito otimista com a situação da termoelétrica. Espero que efetivamente possa o Grupo Cobra ter a anuência aí da ANEEL e seguir com o seu processo de implantação. Estava todo mundo confiante, né? Todo mundo confiante. Esperando. E a gente que é da área do direito, Renata, às vezes tive a oportunidade de ler o trecho da decisão do ministro que revogou a liminar. Ele diz que o processo iniciou pelo Grupo Bolognese e que então aquela autorização da ANEEL era específica, mas o Grupo Cobra assumiu todo o processo, entendeu? Então, se tiver que entrar de novo e começar lá do zero, que o Grupo Bolognese já caminhou, vai atrasar 4, 5 anos, entendeu? Sim. Então, penso eu que é botar a questão da razoabilidade na frente da burocracia, né? Claro. E eu sei que o prefeito Fábio Branco está trabalhando bastante para isso, a Câmara também tem trabalhado, tem buscando auxiliar para que a gente possa ter efetivamente um projeto de 6 bilhões como esse aqui instalado na cidade, gerando emprego e renda, porque aí as coisas começam a melhorar. É mais receita para o poder público, é a política pública sendo devolvida de melhor forma e com mais rapidez, e as pessoas trabalhando com renda, com dignidade, né? Então, hoje, uma das coisas que a gente mais recebe de demandas é as pessoas procurando por emprego e, infelizmente, a gente sabe que a situação da cidade não está boa, mas eu acho que está se caminhando para que se possa buscar alternativas. E eu tenho a esperança de que essa termoelétrica possa ser um grande marco aí na cidade do Rio Grande. Sim, porque quando a gente for sabendo, né, vai vir uma empresa para Rio Grande e tal, todo mundo fica realmente com aquele olhar ali, porque a gente sabe que não é só geração de empregos diretos, mas também indiretos. Sem dúvida, sem dúvida. Desde a fase inicial, da fase de implantação da obra civil propriamente dita, depois da operação dos empregos diretos e toda a cadeia no entorno, né? E acho que isso com certeza vai contribuir para a retomada da economia da cidade grande, assim como outros fatores, né, que a gente vem trabalhando como pauta lá, que é a redução dos preços dos pedágios, né? Nós temos uma concessão aí que foi prorrogada, vai até 2026 ainda, com um dos pedágios mais caros do país, né? É uma vergonha, né? É uma vergonha. É uma vergonha. A gente sai daqui, a gente gasta, Renata, muito mais, 3 vezes mais, para ir de Rio Grande a Porto Alegre, de Porto Alegre a Curitiba. Exatamente. Né? Que é 3 vezes mais a distância e tu gasta 1/3. Exato. Então, o que acontece isso? Isso encarece os produtos aqui na região sul. E afugenta também quem pudesse investir aqui. Afugenta quem investir. Claro. Prejudica e muito as cargas para o nosso porto. Sim. Isso é um prejuízo que as pessoas não conseguem mensurar, porque quem está na região metropolitana às vezes prefere andar mais um pouco no frete do caminhão e transportar a sua carga pelo porto de Paranaguá, do que transportar pelo porto do Rio Grande. Custo, né, Rogério? E acaba no produto final. Com certeza, com certeza. Então, eu participo de uma comissão que a gente está lutando aí, inclusive com demanda judicial, com uma revisão no Tribunal de Contas da União, né, para que possa, porque parece ser pouco, até 2026, pode chegar no tapa, mas se ainda tem 4 anos pela frente desse preço, então é necessário que seja reduzido o preço desse pedágio e que a concessionária possa devolver aquele lucro que ela, de forma como investimento. Sim, né? claro, nós temos o lote 4 da BR-392 aqui, que é o coração do nosso porto ainda não duplicado, e a gente vê, e aí tem uma inveja branca, e aí vem uma
Seria outro programa para conversar, que é a representatividade política, Sim, né? sem A gente às dúvida. vezes se queixa muito, pô, ali Pelotas está com os acessos todos duplicados, está tudo iluminado, mas Pelotas tem uma representatividade política Mas muito é forte. muito maior que Rio Grande. Muito sem forte. dúvida. Hoje infelizmente, nós não temos nenhum deputado federal, nós não temos nenhum deputado Isso é estadual. importante se pensar nas próximas eleições, Claro, né, Rogério? Quem claro. a gente quer que nos represente? Exatamente. Se a gente não tiver representante, quem vai puxar para nós aqui? Exatamente. E aí Pelotas se organiza, tem briga Exatamente, partidária, exato. tem, mas na hora de puxar para Pelotas, caminham juntos. E eu acho que Sim. Rio Grande tem que mudar essa cultura para que Rio Grande possa ter uma boa representação em nível estadual, ter uma representação em nível federal, para poder brigar. Por que que Pelotas tem toda aquela estrutura no acesso de Pelotas, lá nós não temos aqui o lote 4, ali, que é o acesso mesmo. ao nosso porto, numa mão simples, sem iluminação, com uma série de dificuldades, né? Mas eu acho que a população está se conscientizando e que possa, sim, escolher a sua representação, que tenha condições de bem representar a cidade do Rio Grande e ter força política para brigar pela cidade lá na Assembleia e na Câmara Federal. Com certeza. Rogério, te agradeço teres vindo aqui conversar com a gente. Coisa bem boa conversar sobre, né, sobre política, sobre população, sobre essas demandas. Te desejo, assim, muito sucesso em tudo que tu fizeres. Poxa, Renata, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer. Sou muito rápido aqui essa conversa contigo, muito boa. Aproveito para colocar o nosso gabinete, o gabinete 3 da Câmara Municipal, à disposição da comunidade, né, e o nosso mandato à disposição aí de todos os telespectadores. Que bom. Então foi isso. Conversamos hoje com o nosso vereador Rogério Gomes. E vamos encerrar o programa com a nossa frase, né? Vamos, que é pra frente que se anda. Um super beijo.